Bom dia, igreja. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que dia abençoado está começando. Está começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos nos achegando. Bom dia, paz do Senhor, irmã Dai dos Reis. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Bom dia, irmã Kátia. Glória a Deus, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Bruno. Bom dia, irmã Nerea. Buenos dias, minha irmã. Que alegria estar aqui um dia mais. Irmã Sônia Silva, bom dia. Irmã Sônia está aí no propósito. Pastora Fabi também está aqui, junto conosco. E Deus está conosco nesse dia, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos lá chegando, mande o link aí nos grupos, chama a família, divulgue, publica o link aí nas suas redes. Vamos abençoar mais pessoas, né? Glória a Deus. Comigo no braço forte do Senhor, que acalma. Glória a Deus. Vamos nos achegando para esse tempo abençoado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O tempo passou contigo, já fez caminho aberto pelas águas. Glória a Jesus. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Deus é bom estar conosco, né, meus irmãos? Glória a Deus. É bem verdade que estamos avançando. E no nosso esforço diário, Deus vai nos honrando, nós vamos avançando. E o inimigo não vai parar a nossa marcha. Eu acordei hoje, agora de manhã, e o Espírito Santo colocou na minha memória aquele louvor antigo, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Para trás não volto mais. Para trás não volto. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todos. Eu sei que você está se posicionando, você está se colocando diante de Deus, está arrumando a vida, arrumando o altar, está corrigindo o que tem que ser corrigido, e o inimigo tem levantado a pressão, aumentado o nível de pressão para fazer você desistir. Mas é só barulho, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Você está mais perto de Canaã do que você jamais esteve. Você está muito perto para desistir, né? Então você não vai desistir, você vai continuar. Você vai continuar porque Deus que te levantou. Você vai continuar porque Deus que te despertou nessa estação. Você não vai parar porque você está muito próximo. Então, Canaã está logo ali. Canaã é logo ali. E a sua herança, suas promessas vão se cumprir uma a uma. E não vai ter volta para trás. Não vai ter retorno para trás. Depois da luta vem a coroa, né? Depois da batalha vem a coroa. E como diz o louvor, a recompensa é certa e boa. E é isso que Deus tem para você.
Sua Canaã está logo ali. Então nessa manhã eu quero te abençoar com a bênção da resiliência, com o espírito resiliente que você recebe nessa manhã, um espírito de persistência, não de desistência, não de fracasso, não de abandonar o barco. Não, por mais que a luta se trave, por mais que o inimigo se levante, por mais que tudo na sua mente diga para você desistir, para você voltar para trás, mas você não vai desistir. Você não vai parar no meio do caminho. E você vai dizer hoje, dessa vez não, diabo. Dessa vez não, Satanás. Você não vai parar o meu progresso. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus. Essa é a bênção do dia que eu libero sobre a sua vida. O poder da resiliência, o poder do continuismo, o poder de continuar fazendo aquilo que você decidiu em Deus. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai parar de novo no meio do caminho. Dessa vez não. Dessa vez o Senhor vai te dar graça e você vai até o fim. Até o fim. Você não vai voltar para trás. Está mais perto da Canaã do que você jamais esteve. Você está bem próximo a Canaã. Canaã está logo ali. Aleluia. E esta vez o diabo não vai parar o seu progresso, não vai parar o seu destino. O inimigo não vai parar aquilo que Deus começou na sua vida. Então eu quero que você abra sua boca aí mesmo, onde você está. Quero que você declare agora. Que você declare: desta vez não, diabo. Dessa vez não, Satanás. Você não vai me fazer desistir. Toda essa pressão, todo esse barulho, todo esse levante na minha casa, todo esse levante na minha vida é para parar, é para eu desistir, é para eu amolecer as pernas e voltar atrás. Mas dessa vez, não. Dessa vez eu me levanto. Quem me levantou foi Jesus. Quem me despertou para guerrear essa luta foi o Senhor. Quem me chamou para essa batalha foi Deus. E eu não vou parar. Eu não vou desistir. A minha Canaã está chegando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que manhã poderosa, que manhã abençoada. Que alegria estar aqui com você, meu irmão. Conversando contigo, ministrando o seu coração, né? E que alegria, que bênção que você está aqui para nós juntos avançarmos. E hoje nós vamos falar sobre mais um fruto que você vai se apropriar, mais uma vitória que Deus vai te dando, né? Toda vez que você vence um inimigo, você ganha acesso a um novo fruto, né? E hoje não será diferente. Hoje nós vamos acessar mais um desses frutos. Nós estamos falando sobre prosperidade essa semana, os frutos de quem prospera no caminho da obediência, o fruto de quem continua vencendo as batalhas. Então são o fruto da prosperidade. E o fruto hoje, ele representa a vitória sobre os amorreus. Lembra-se dos amorreus que nós falamos há 2 semanas atrás? Os amorreus era aquela nação a qual tinha todo o aspecto do orgulho, que eles moravam em montanhas, se lembram? Os amorreus. Então, para acessar a prosperidade, para acessar esse fruto de hoje, nós precisamos vencer os amorreus. Os amorreus, eles são os inimigos que impedem você acessar uma prosperidade real. E eu gostaria de preparar você para isso, amém? Acho que todos os irmãos já estão aí, né? Glória a Deus. Vamos começar então. Bom dia, família de Deus, bom dia, cenáculo. Os irmãos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. E estamos já iniciando nossa live sob a cobertura e a unção do Espírito Santo e debaixo de uma palavra poderosa. Escreva aí prosperidade, porque é o tema da semana, é a prosperidade, é acesso aos frutos. Hoje o Espírito Santo quer ajustar nossa visão e eu profetizo que escamas de orgulhos, de consumismo vão cair dos seus olhos. Eu abençoo você nas suas economias, abençoo você
nas suas finanças e, acima de tudo, abençoa a sua alma e declara o poder de prosperar sobre a sua vida. Prosperar em simplicidade. Que hoje você entenda que a fonte da verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o quanto você entrega e o quanto você é uma fonte. Amém? Simplicidade que prospera é o tema de hoje. Quero ler com você Provérbios no capítulo 22 e versículo 4. Está escrito assim: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riqueza, honra e vida. Olha que coisa poderosa que Deus tem para você. Deus tem para você riqueza, honra e vida. Eu declaro essas três coisas sobre a sua vida essa manhã. Porque muitas pessoas têm riqueza, mas é sem honra. Outros têm riqueza, mas não têm vida abundante. Tem gente que é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. É apenas dinheiro. Ele não tem honra, não pode dormir em paz e sossegado porque o seu dinheiro é fruto, muitas vezes, de negócios ilícitos, de roubo, de desonestidade. Mas a Bíblia diz que o galardão da humildade, aqueles que são humildes e temem ao Senhor, humildade e temor do Senhor, são riqueza, honra e vida. A prosperidade bíblica, ela é um galardão, que ela vem pelo esforço do braço, sim, tem trabalho, sim, mas também pela postura do coração. Quem se humilha para ser simples, Deus exalta para ser próspero. Em Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A altura que Deus tem para você não se conquista subindo, com o ego, mas descendo aos pés do Senhor. A exaltação do reino de Deus é um fruto que tem a ver com a descida da humildade. Deus está chamando você para esse tempo. E nós encontramos na palavra de Deus quantas pessoas prósperas, quantas pessoas que prosperaram abundantemente, de forma poderosa. E nós precisamos aprender sobre isso, sobre humildade. Sabe o que eu acho incrível? A simplicidade de Paulo. Paulo era um homem muito sábio. E a sua sabedoria não o fazia arrogante. Paulo era um gigante intelectual. Ele sabia tudo, ele sabia demais. Mas ele tem uma postura de simplicidade. Meu Deus, o homem que escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento, que deixou escritos poderosos. Se não fosse por Paulo, o trabalho de Paulo, o chamado e o ministério de Paulo, talvez hoje o cristianismo seria mais uma seita. Mas Paulo, ele sintetizou o evangelho, ele entendeu, ele escreveu as doutrinas que protegeria o cristianismo das doutrinas erradas. E com tudo isso, mesmo tendo revelações inefáveis, como ele mesmo disse, que foi ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, ele não usou o evangelho para sua autopromoção. E ele mesmo diz que quando ele veio ter com as pessoas, ele não veio com palavras de sabedoria humana, nem palavras de persuasão. Ele entregou o seu melhor. Então ele tinha ali aquele coração que ele dizia: olha, eu não tenho nada, eu nada sou. Ele tem esse posicionamento e ele diz: olha, se eu tenho alguma coisa, se eu carrego alguma coisa, eu carrego para a glória de Deus, mas por este motivo eu me coloco de joelhos. Eu me coloco de joelhos para que você aprenda, para que você receba. E ele diz assim de uma forma muito poderosa:
eu sou o menor dos apóstolos. Então Paulo entendeu que a luz que ele carregava não era dele, era produzida por Deus, tudo é graça. Eu acho lindo a postura de Paulo. E o inimigo que nós vamos ver hoje é os amorreus, que significa o orgulho. O orgulho bloqueia a prosperidade. Escreva aí, orgulho bloqueia a prosperidade. O orgulho impede o crescimento financeiro e espiritual. Então os amorreus eram aqueles povo que vivia em cima da montanha, e a simbologia desse inimigo era que, já que você conseguiu entrar, agora eu vou fazer você não desfrutar da terra, fazendo você subir na montanha do orgulho. Ou seja, você fica em cima da montanha, você é bom demais, fica lá em cima, não fica aqui com as coisas da terra, não lidar com as pessoas. Então ele faz você morar num lugar onde você não é tocado, você não é ministrado, onde as pessoas não têm acesso a você. Onde você não tem acesso às pessoas, as pessoas não têm acesso em você. Esse lugar na montanha é o lugar que muitos têm subido. E eles ficam inacessíveis, o coração deles ficam inacessíveis. Portanto, eles não podem aprender, não podem ser ministrados. E essa manhã Deus quer que você desça desse lugar. Que você desça desse pedestal. Quantas pessoas elas começam com orgulho desde a infância. Os pais às vezes criam um pedestal para a criança, né? Já viu isso? Que tem pai que ele coloca um pedestal para o filho, aí o filho vai crescendo aquele reizinho, né? Aquele reizinho intocável, orgulhoso. Então, aquela criança cresce arrogante, e muitas vezes não fala com ninguém, vai crescendo em orgulho, e o orgulho ele bloqueia a prosperidade. Então, é representado por esse inimigo, os amorreus, né? O amorreu é o orgulho que te convence que você precisa manter o status. Tem gente que está afundando, está tudo se acabando, mas ele quer manter a aparência, quer manter o status. E ele inventa uma história para convencer as pessoas. Tá todo mundo vendo a pessoa afundar no barco, mas ela está criando uma narrativa orgulhosa. Ela está inventando uma narrativa para mostrar que ela está por cima da carne seca. E esse é o orgulho, ele faz isso. A pessoa está afundando, mas ela está contando vantagem. A pessoa está afundando, mas ela tem na cabeça dela uma mentira que só ela acredita. O orgulho gasta o que não tem para impressionar. E ele destrói os últimos recursos. Isso é o oposto da prosperidade. O amorreu ele grita: você é autossuficiente, você pode, você é o melhor. Os outros que são errados, você é o melhor que todos. A sua opinião é a mais certa. O que você faz é o melhor. Isso corta a conexão com a fonte da provisão. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o orgulhoso. A pior coisa é você ter Deus como oposição. Quando é o homem que se opõe, Deus sempre dá um jeito para tirar a oposição, para quebrar a oposição. Se é o demônio que se opõe, Deus vai vir e vai repreender. Pode até demorar uma batalha de 21 dias, como Daniel, que o inimigo tentou se opor à resposta, mas ao orgulhoso o próprio Deus se opõe. E se Deus se opor a você, meu amado, meu querido, se Deus se opor a você, você pode espernear, você pode ir para todo lado, não tem jeito. E tem muita gente que ele não prospera, não cresce, não sai do lugar, não é porque o diabo está tentando roubar ele, não é porque as pessoas estão atrapalhando, é porque Deus se opôs por causa do orgulho dele. O
próprio Deus colocou um bloqueio. Fale essa manhã: Deus me livre, que o Senhor me perdoe, que o Senhor arranque de mim todo resquício de orgulho, porque eu não quero ter o próprio Deus como oposição. Então a natureza do orgulho, ela consome, ela destrói o seu potencial de prosperidade. Então o orgulho cresce onde a gratidão morre. Onde a gratidão morre, o orgulho cresce. Onde a oração diminui, cresce as reclamações. Onde o louvor para, as reclamações brotam. Então, antes da queda, antes de você afundar, o seu coração se elevou. Então as reclamações, elas são só um diagnóstico. Se tem muita reclamação, é porque tem um coração orgulhoso, que acha que merece mais. Toda reclamação, ela tem a raiz no orgulho. Então onde o louvor diminuiu, subiu a reclamação. E onde tem reclamação, tem orgulho. E onde tem orgulho, tem oposição de Deus. O próprio Deus se opõe. Onde o orgulho cresce, cresce a resistência, mas não é do diabo. Tem muita gente que não está acessando, tem muita gente que não está prosperando e não está indo para frente. É porque tem o demônio do amorreu. Ninguém fala no coração dele, ninguém ministra ele, ele não consegue ouvir ninguém, não é ministrado por ninguém. Qualquer conselho que ele vai receber, ele diz: não, mas isso aí não, isso aí... Ele até ouve por educação, mas depois ele vai lá e faz exatamente o contrário. Mas para você vencer esse demônio amorreu, que é simbolizado aí pelos amorreus, esse espírito de orgulho, a Bíblia fala que quem vence, né, nós entendemos isso, né? Quem vence esse inimigo recebe um fruto da terra. E um dos 7 frutos representados, conectados a esse inimigo, é a cevada. Escreva aí, cevada. Cevada, ela parece com o trigo. É muito parecido com o trigo. Tem basicamente os mesmos aspectos do trigo, mas ela é mais simples, ela tem um valor nutricional mais baixo, ela é mais resistente também. Então, mesmo em geadas, em nevadas, né, quando o trigo se perde, ela aguenta. Mas ela é um grão de base, é um alimento dos pobres. Cevada é alimento dos pobres. E a primeira colheita da cevada, ela representa um fundamento de prosperidade que vem da resiliência. E esse é um dos primeiros frutos que vai aparecer na sua vida, que é a prosperidade que vem da humildade, da simplicidade. Você se lembra da multiplicação dos pães? Quando o menino levou os 5 pães a Jesus, quando encontraram aquele menino com 5 pães, eram 5 pães de cevada. Então o milagre não aconteceu do trigo, que tem o significado do luxo. O milagre aconteceu do pão simples, da cevada. Deus multiplica a simplicidade. Até arrepio aqui de falar isso. Deus é o Deus que multiplica a simplicidade. Deus multiplica o seu poder, Deus multiplica a glória, Deus multiplica o recurso na simplicidade. A simplicidade, ela descomplica a sua vida. A humildade, ela descomplica a sua vida. Quando você vence o amorreu, Deus te dá esse poder de descomplicar. O simples, ele descomplica. Tem muita gente com a vida
complicada, a mente complicada, o entorno complicado, por causa do orgulho. Então, a cevada, ela significa o poder de prosperar com o que você tem na mão. O poder de prosperar com o que Deus já te deu. Então ele cria uma base sólida para a riqueza, sem destruir o seu caráter. Deus vai construir uma riqueza em cima de um caráter humilde. E Deus está te dizendo esta manhã, eu vou prosperar você na sua simplicidade. Aqueles que têm o coração parecido com o coração de Jesus, manso, humilde. Então, a cevada é o primeiro grão da colheita, é o alimento dos pobres, representa o começo, porque a primeira colheita de todas, é o primeiro grão que floresce, é a primeira plantação que floresce no ano. Então, a primeira colheita do ano é da cevada, ou seja, é o começo da simplicidade. Aí tem um versículo que diz, não despreze os pequenos começos, porque eles que fundamentam, eles que dão base. Tem muita gente que eles têm sonhos e eles não começam, porque eles são orgulhosos demais para começar simples. E Deus está dizendo, aquele que começar humilde, eu vou prosperar e vou dar uma base para uma riqueza poderosa. Aleluia! Então, quando você derruba o amorreu, quando você derruba o orgulho, é quando você começa a trabalhar no simples. E Deus vai te prosperando no simples. Deus estabelece o fundamento da cevada. Ele te devolve a alegria das coisas simples. E a paz de não precisar provar nada para ninguém. Não é sobre provar o quanto você é capaz, não é sobre provar o quanto você tem, o quanto você é especial. É simplesmente, fazer a sua parte com humildade. Eu acho incrível ter um amigo, um pastor, e ele já é um senhor de idade, uma idade boa, e aposentado, inteligentíssimo, e muito inteligente, próspero, muito próspero, né? E volta e meia, quando ele tem algum projeto, ele faz coisas simples. Tempos atrás ele estava fazendo umas empanadas para vender. Outro tempo ele estava fazendo uns potes de geleia. E assim ele vai, né? Uma pessoa com tanta inteligência, né? Com posses que tem, que é um homem próspero. Em momentos específicos ele vai lá, põe a mão na massa e não tem vergonha de fazer coisas simples. E Deus prospera ele. Quantas pessoas não fazem? Se eu fizer isso, o povo vai rir de mim. Se eu fizer isso, vão achar que eu estou necessitado. E aí você, pelo orgulho, você já não consegue se mover em simplicidade. Por causa do orgulho, você não consegue fazer uma coisa simples que Deus pode pôr a mão e te prosperar. Arranca esse orgulho da sua vida. Então você derruba o amorreu quando você não tem a necessidade de provar nada a ninguém. Jesus tinha toda a glória. Sabe o que eu acho incrível? Jesus tinha toda a ciência, toda a glória, todo o poder. E quando ele estava aqui na terra, ele tinha a simplicidade. Quando ele veio falar com as pessoas, ele fazia leitura ali, é um camponês. Aí ele falava na linguagem do camponês, ele não tinha necessidade de se autopromover. Ele começava a falar na mesma linguagem. Se ele ia falar com o homem do campo, ele falava, olha, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente. E aí ele falava na linguagem daquela pessoa, ele se portava de maneira simples. Acho incrível Jesus, que ele ensinou o segredo da vida abundante, é não querer parecer nada.
para que Deus se manifeste. Então nós temos hoje o exemplo, né, do menino que levou o pão da cevada, que é o pão da simplicidade. Não era o trigo fino, era o pão dos pobres, o pão simples. E Deus usou para a glória dele. Deus não precisa do seu muito, Deus não precisa do seu status para fazer milagres. Ele só precisa que você entregue a sua cevada, a sua simplicidade nas mãos dele. Deus está pedindo a você um fruto de simplicidade. O que você pode considerar pouco ou simples em sua vida pode ser o maior combustível para o maior milagre da sua vida. Então não despreze a fase da cevada. Não despreze a primeira colheita, pois é nela que o poder da multiplicação pode aparecer. Amém? Consegue entender isso? Está entendendo o que Deus está falando? Então hoje, Deus nos está dando alguns pilares. A sua bagagem deve ser leve. Tem muita gente carregando muito peso do orgulho. O orgulho, ele tem um peso tremendo. E Deus está dizendo ao Senhor, a sua bagagem deve ser leve. Deve carregar aí a unção, a alegria e a palavra. Azeite, vinho e pão. É isso que você tem que carregar. Quem carrega muito status não tem mãos livres para colher as oportunidades de Deus. O simples celebra pequenas vitórias. A pessoa simples consegue celebrar pequenos começos, pequenas vitórias, pequenos avanços, pequenas oportunidades. O simples, ele passa por pequenas portas. Ele aproveita pequenas portas. Que muitas vezes a porta grandiosa está dentro de uma porta pequena. Muitas vezes a prosperidade grandiosa está numa portinha que muitos orgulhosos vão ignorar. Não, não quero. Deus me chamou para coisas maiores que essa. Aí fecha o coração e não entra na porta pequena. Aí o olho gordo, né, vai lá e se encanta por coisas grandes. E ali está a cilada. Ali está o embaraço. Ali tem morte na panela. Cuidado com a morte na panela. Cuidado para não se encantar com coisas que vai roubar o seu destino e vai te colocar em apuros na eternidade. Tem muita gente caminhando caminhos de morte. Tem muita gente construindo um castelo na areia. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, começa a construir na rocha. Deixa esse orgulho. Esse castelo vai desabar em cima de você. Não pense que Deus vai pegar os seus embrólios, as suas bagunças e vai abençoar, porque não vai. Tem gente que quer prosperar da forma errada. Tem gente que quer prosperar no caminho errado, no conselho dos ímpios. Da forma que o inimigo coloca na cabeça deles. Ah, depois que eu prosperar eu levo isso para Deus, eu dou o dízimo, eu chamo o Senhor, aí Deus abençoa. Não, Deus não vai construir uma construção grandiosa e poderosa em cima dos fundamentos que foi o diabo que construiu. Não adianta você fazer uma base errada, porque Deus não vai colocar um tijolo na base errada. Escreve isso. Deus não põe nenhum tijolo em cima da construção da base errada. Então quando um pedreiro, quando o construtor ele começa uma obra, o que ele faz primeiro? Cava o buraco lá, põe o cimento, põe os ferros, o alicerce. Agora, se você chamou o diabo para construir o alicerce com você da forma errada, longe do caminho de Deus, sem o conselho do Senhor, depois você fala, depois eu chamo Deus aqui. Não pense. Porque se Deus construir um prédio em cima desse concreto errado, depois o diabo vem e puxa o que é dele, cai tudo, desaba tudo. Deus não vai construir em cima disso.
Deus não vai perder tempo. Deus não é um construtor irresponsável. Então é melhor você parar hoje e voltar para o caminho do Senhor e fazer da forma de Deus e receber o conselho do Senhor. É muito melhor pagar o preço da humildade e começar simples, da forma correta, porque Deus vai te honrar. Então Deus começa a construção em cima das bases corretas, e quando você perceber, já tem uma construção poderosa feita na sua vida. Com a simplicidade. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Não abra mão do que Deus começou a construir na sua vida, não negocie. Se você vai entrar por um caminho, se você vai tomar uma decisão, se você vai assumir uma agenda, se você vai fazer qualquer coisa que vai tirar você desse processo que Deus começou em você, não vá, não faça. Falando, agora que Deus está me alinhando, eu vou perder isso, vou deixar de congregar, vou deixar de buscar Deus, vou deixar do contato com a palavra do Senhor. Agora que Deus está alinhando minha vida, o inimigo vem com essas portas de embaraço. Não, eu já te conheço, Satanás, de longe. Depois eu não fico com A e nem com B. Depois eu perco tudo. Então eu não vou construir na base errada, eu vou fazer na base sólida. Eu vou esperar a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não se deixa enganar, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar na carne, aquilo que você decidir na sua carne, você vai colher corrupção. Então é melhor você fazer a coisa certa agora, do que você fazer todo um caminho e depois você ter que voltar atrás e começar do zero. Está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Então é melhor você celebrar uma pequena vitória hoje, o bocado pequeno hoje. A Bíblia fala que é melhor pouco com paz do que o muito com contenda, o muito com problema. E tem muita gente atrás do muito, eu quero mais, preciso de mais, e na verdade só está acumulando problemas. E essa manhã Deus está te dando inteligência e sabedoria para você discernir, para você tomar uma decisão que vai frutificar em glória na sua vida. A grande colheita está escondida na simplicidade e na gratidão. Então louve a Deus pelo pouco de hoje. Esse é o processo que eu tenho que ir, glória a Deus por isso. É essa a prova que eu tenho que passar, aleluia. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas eu não vou parar o meu progresso. Eu não vou entrar num caminho que agora as instruções que eu estou recebendo, a luz, a direção que eu estou recebendo, vai ser comprometida. Prospere na simplicidade, pouco a pouco, como diz aqui na Espanha, pouco a pouco, com paciência, carregando a sua cruz, levando a sua cruz, sabendo que o Senhor um dia vai trocar essa cruz por uma coroa de glória, por uma coroa de vitória. Eu sinto uma unção na presença de Deus aqui. Eu sei que Deus está falando nessa manhã. Eu sei que Deus está tirando as escamas dos olhos do engano de pessoas que estavam prestes a cair no laço do orgulho, talvez nem seja orgulho, talvez seja a necessidade de ter uma resposta rápida. Mas Deus está dizendo, corte o excesso. Identifique hoje, essa manhã, o que você talvez tenha de excesso, de orgulho, talvez a vontade de manter as aparências. Liberte-se da necessidade de provar alguma coisa para alguém. Jesus, ele falava coisas eternas com palavras simples. Então você pode viver em simplicidade. Comece o dia, essa manhã, dizendo, Senhor, Tu és a minha fonte. Senhor, Tu és a minha fonte. O que tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra nada que eu queira mais que a Ti. Tu és a minha fonte, Tu és a minha herança.
Tu és o meu bem maior. Tu és tudo. Preciso de Ti, eu dependo de Ti. A prosperidade real, ela flui para quem reconhece que não é dono de nada, mas que é mordomo daquilo que Deus tem dado. Coloque a simplicidade hoje na sua mala. Coloque a simplicidade hoje na sua bagagem. Assim como Esther, quando foi entrar na casa do rei, no palácio, quando ela foi escolhida, ela não levou nada. Só leve aquilo que o Espírito Santo te orientar. O que você está carregando hoje pode ser peso, excesso, preocupações demasiada, status. Solta isso. Solta. Então, faça esse exercício de fé, esse exercício de simplicidade. Para de tentar se defender. O orgulhoso está sempre querendo se defender, defender sua honra. Você não precisa se defender de nada. O Senhor é a sua defesa, o Senhor é a sua justiça. Quem te justifica é Deus. Ah, porque falaram, porque pensaram, porque o que vão pensar se eu não... Não fale. Seja simples. O simples descansa porque sabe que quem luta por ele é o Senhor. Amém? Leve contigo o essencial. Leve pão de cevada, azeite, vinho. Essa é a bagagem que o cristão deve carregar. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa manhã, por essa palavra de direção. É certo que Deus quer prosperar a sua vida. É certo que Deus quer manifestar milagres na sua vida. Mas tudo começa com simplicidade. Tudo começa com um coração simples e grato. Tudo começa em derrubar as estruturas de orgulho e ser mais humilde, mais manso e permitir que Deus conduza você pouco a pouco numa estrada simples de temor do seu nome, de obediência à sua palavra. Amém? Faça uma oração essa manhã. Diga: Deus, eu estou descendo dos meus lugares de orgulho. Eu estou abandonando os meus lugares de orgulho, Senhor. Eu renuncio o espírito amorreu. Declare isso. Diga: eu renuncio o espírito amorreu, o espírito do orgulho, o espírito da aparência, o espírito da autodefesa, que tem que provar coisas, que quer se defender, que quer resultados rápidos. Eu recebo a unção da simplicidade que prospera, a simplicidade que prospera. Declare isso. Declare essa manhã. Diga: eu recebo a unção da simplicidade que prospera. Eu recebo o fruto da cevada. Eu venço o inimigo. Eu venço esse inimigo amorreu, esse espírito que quer me levar por caminhos de orgulho, por caminhos de arrogância, por caminhos de autossuficiência. Eu venço e estabeleço o meu fundamento. Me preparo para a multiplicação. Minha prosperidade vem do Senhor e nele eu descanso. Minha prosperidade vem do Senhor e nele eu me refugio. O inimigo quer parar o meu trajeto. O inimigo quer de alguma forma mudar a minha rota, estabelecer uma rota de influência, por outras influências na minha vida, para que eu não receba, para que eu não continue recebendo essa informação, para que eu não continue prosperando, para que eu não continue no trajeto que eu estou fazendo a minha Canaã, mas a minha Canaã está logo ali. Eu vou continuar seguindo a Jesus Cristo e para trás eu não volto. Para trás eu não volto mais. Eu continuo seguindo o Senhor. A minha Canaã está próxima. Minha Canaã está chegando. E eu vou me apropriar de cada vitória que o Senhor tem para mim.
Eu vou prosperar no tempo de Deus, da forma de Deus. Eu não terei vergonha, eu não terei orgulho. Eu continuarei na simplicidade. Eu recebo em nome de Jesus. Me contentarei com as coisas simples. Como diz o apóstolo Paulo, contentai-vos com as coisas simples. Escolher as coisas simples. O andar simples, o caminhar simples. As palavras simples. Escolher os lugares simples. Andar com as pessoas simples. Como Jesus. Simples como Jesus foi. Simples como Jesus nos ensinou a ser. Nos dá mais simplicidade, Senhor. Nos dá um coração humilde. Deus nos ajuda a ser como Jesus. Simplesmente humildes. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nos quebra todo orgulho. Quebra, Senhor, todo orgulho da nossa vida. Quebra, Senhor, toda raiz de orgulho. Nos dá o fruto da vitória sobre o orgulho, que é a humildade, representado hoje como nos aprendemos pela cevada, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos esse fruto glorioso. Te pedimos, ó Pai, que o nosso caminho seja parecido ao caminho de Jesus. Oramos e pedimos que o Senhor nos perdoe pela nossa arrogância que muitas vezes tivemos, pelo orgulho que muitas vezes manifestamos. Nos dá um coração mais parecido com o de Jesus. Nos dá um coração humilde, Pai. Nós oramos assim e te pedimos a sua bênção. Te pedimos que o Senhor nos dê um caminho de vitória, que nós cresçamos em graça, que nós cresçamos em humildade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos. Declaro um dia abençoado, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. Que você tenha sido edificado essa manhã. Compartilhe a live com alguém e receba em nome de Jesus essa palavra no seu coração. Hoje, miércoles, quarta-feira, eu e a pastora Fabi estamos de plantão pastoral na igreja. Já tem alguns irmãos agendados. Caso você queira ir para lá orar também, a igreja está aberta para você ir gastar e dedicar um tempo em oração, né? Se você quiser passar um tempo lá em oração, buscando a Deus, fazer a sala de oração, pode ir para a igreja, orar, buscar a presença do Senhor. Estaremos lá também para conselhos, para discipulado. E você pode desfrutar do pastoreio, você pode desfrutar desse cuidado pastoral, cercano, né? E nós estamos aqui para servir a igreja. Amém? Deus abençoe você. Ore pela nossa igreja, ore pelo nosso povo. E à noite, logo mais à noite, à tarde, né, às 18 horas, nós temos nosso curso de membresia. Espero todos vocês. Amém? Deus abençoe. A irmã Ednásia, saudade das vigílias. Vem agora tem aqui na Espanha. Vem para Saragoça. Nossas vigílias muito abençoadas aí, né, irmã Ednásia? Glória a Deus. Em Guarulhos ainda tem, viu? Toda sexta-feira tem lá na Rua Mozart 94, Guarulhos. Glória a Deus. Obrigado, irmã Dai. Deus abençoe, irmã Dai. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, tenham um bom dia. Estão liberados para suas tarefas. Vai lá tomar seu café, fazer o seu trabalho. Deus te abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Fiquem com Jesus. Eu estou...